Primeira pergunta específica da Unicamp, ela se insere um pouco nessa discussão. Há um preâmbulo que diz o seguinte: o país passa atualmente por sua mais grave crise institucional e econômica desde a redemocratização nos anos 80. Além do impacto direto nas contas da universidade, do qual já falamos, toda uma série de direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição de 1988 está sendo abolida, a toque de caixa e sem o amplo debate com a população que deveria preceder mudanças dessa magnitude. Dentre os alvos dessas reformas, de cunho privatista, está também a educação de caráter público, gratuito e de qualidade, a exemplo do que se viu com a reforma do ensino médio, ora em curso. Apesar do papel estratégico da universidade pública, com destaque para o sistema estadual paulista, para a produção de conhecimento no país, há fortes pressões para mudar o modelo atual. Entendemos que o caráter público e os instrumentos de democracia interna da Unicamp são elementos fundamentais para que ela possa exercer a contento o seu papel na sociedade. A esse preâmbulo se agregam 3 perguntas. Como a senhora avalia a compatibilidade entre o modelo de universidade que temos na Unicamp e o cenário atual? Caso entenda que há necessidade de se repensar esse modelo, quais seriam os eixos das mudanças que considera necessárias? Finalmente, como a senhora vê o papel da universidade diante da crise? A Unicamp deveria concentrar-se apenas em suas pesquisas e atividades intramuros ou tem de posicionar-se face ao que está ocorrendo no país? Olha, se eu bem compreendi o preâmbulo, estamos aqui numa condição no país de mudanças importantes que podem afetar claramente o setor público de ensino, né? Há pressão para isso, né? Há pressão pela gratuidade, há medidas para isso, né? A própria pós-graduação já há uma liberação para as universidades públicas cobrarem pós-graduações lato sensu, por exemplo. A Universidade de Campinas se colocou já desde o outro ano prontamente contrária a isso, frontalmente contrária, definindo que o nosso ensino aqui é gratuito, né? E essas pressões pela mudança do modelo da universidade pública, porque ele se coloca para a opinião pública através de outras forças específicas como algo custoso, né? Nós temos que rebater isto, né? Quando você fala, ou quando a Unicamp coloca, né, sobre a possibilidade de mudar este modelo, eu vejo com muita cautela tudo isso. Eu acho que nós temos que ir em busca de formas de financiamento da universidade pública que deem conta, né, do que ela faz. Falando especificamente, por exemplo, sobre o setor da saúde, né? Nós sabemos que esse é um setor, aqui, o complexo de saúde da universidade é um complexo enorme, que faz um trabalho importantíssimo, é um braço da universidade, exatamente, em que ensino, pesquisa e assistência dão conta, de um lado, da sua função social, e a universidade tem que ter essa função como uma das suas principais missões, né? E, ao mesmo tempo, é altamente integrado na sua capacidade, na capacidade de ensino, pesquisa, de graduação, de pós-graduação, da residência, enfim. Esse complexo custa muito, né? Esse complexo, o SUS, na verdade, ele banca 1/3, né, do que ele gasta, e 2/3 vem do orçamento da universidade. Nós temos que dar conta de ampliar as formas de financiamento desse segmento, assim como de outros. O que não temos muito como fazer, né? O nosso orçamento, a nossa folha de pessoal, ela advém do orçamento público, ela advém do ICMS. Então, nós temos que nos dotar de formas para buscar recursos, parcerias para pesquisa científica, por exemplo, para parcerias com empresas públicas, privadas, ou convênios internacionais, nacionais. Nós temos que ir em busca disso. Nós sabemos que esse é o grande desafio de ir atrás de formas de financiamento deste modelo que se mostrou muito bem sucedido. Esse modelo, no caso da Unicamp, no estado de São Paulo, a Unicamp forma os seus doutores, povoam praticamente todos os quadros das universidades federais. Nesses últimos 4 anos, essa é a estatística que nós temos. Nós produzimos os outros professores, nós formamos os formadores. Então, este modelo, que é altamente bem sucedido, não pode ter essa transformação. Nós temos que ir em busca da manutenção deste grau de autonomia, dessa capacidade de ação, manutenção das suas missões, mas temos que ter certamente o olho desafiante de novas formas de financiamento
que não firam a natureza pública da própria universidade. Quando você fala sobre o papel da universidade na crise, nós temos que cada vez mais responder à sociedade brasileira. Nós fazemos isso no setor tecnológico, no campo da produção, do mercado, na inovação, nas patentes. Nós certamente fazemos isso, repetindo o que eu falei sobre a questão da saúde, no campo da assistência, né? Hoje, dificilmente, o Estado conseguiria responder aos direitos básicos da saúde para o cidadão se não, o Estado de São Paulo, aqui a própria Prefeitura de Campinas, se não fosse a Universidade de Campinas, temos que manter isto. E, claro, nós temos que voltar nossas pesquisas, né, direcionar cada vez mais, embora já façamos em boa medida isso, as pesquisas para as questões, né, para os desafios da sociedade brasileira. Os desafios do empreendimento, os desafios nutricionais, os desafios da fome. Nós temos que, de fato, fazer esse olhar que a crise está nos impondo para ganhar essa legitimação. Se eu bem lembro do preâmbulo da pergunta, um dos problemas fundamentais que nós temos é o de legitimação das instituições públicas aqui. E a Unicamp está nesse meio, ela precisa se relegitimar, né? E ela só conseguirá isso garantindo o seu perfil e a sua natureza pública e autônoma, certamente gratuita, mas olhando, fazendo com que suas metas respondam cada vez mais a essas necessidades que são da cidade, da região, do estado, do país.